A Bíblia Sagrada fala a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um juiz. Não era qualquer um não, era um juiz. Nicodemos era um juiz que conhecia perfeitamente a lei de Deus. Nicodemos tinha uma religião. Nicodemos fazia sacrifícios. Nicodemos ia para o templo. Nicodemos dava o dízimo. Nicodemos era uma pessoa honesta. Ele era um juiz do Supremo Tribunal Federal lá de Israel. Era um homem exemplar, humanamente falando. Mas é como eu falei, o pecado da gente está no nosso sangue. A gente já nascemos com a natureza caída, condenado para ir para o inferno. É por isso que a gente precisa de um salvador, de um justificador. Porque se alguém morrer, se nós morrermos e nos apresentarmos diante de Deus culpado com a culpa da morte do filho dele, a gente é condenado na hora. Nós precisamos receber o perdão e a justificação de Jesus Cristo, para quando nós se apresentarmos diante de Deus, Jesus dizer: esse aí, meu pai, eu morri por ele, eu paguei pelo pecado dele, ele me recebeu. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por quê? Alguém, um juiz, um homem rico, alguém que julgava as pessoas pela lei, ia se esconder, não ia querer que alguém visse ele ter contato com Jesus. Por quê? Vocês estão pensando que é todo mundo que tem coragem de ser cristão? Não é, não tem. Porque o povo quer viver de aparência, agradar o mundo, agradar a mulher, agradar o marido, agradar os amigos. E ser cristão é ser luz, e a luz incomoda. Quem vive na mentira não tem como ser cristão. Ser cristão, a Bíblia diz que os seus próprios, de dentro da sua casa, serão seus próprios inimigos. Jesus disse assim: assim como perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Então você diz que é cristão e você não é luz, você não incomoda, amigo, pela palavra de Deus, você não é cristão não. Você é um amigo do mundo. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque o convívio no qual Nicodemo vivia era um convívio de pessoas que não criam em Jesus, que queriam matar Jesus. E Nicodemos vai ter de noite com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Nicodemos diz assim: nós sabemos que tu vieste de Deus, porque o Senhor faz muitos sinais e milagres, e ninguém poderia fazer uns sinais desses se Deus não fosse com ele. Mas Jesus, escutando os elogios de Nicodemos que era um religioso, devoto, Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então de que adianta você ser evangélico? De que adianta você ser católico? De que adianta você ser espírita? O que adianta é o homem receber o Espírito Santo, a palavra de Deus. Nicodemos ouviu Jesus dizer: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito, Jesus falou. E Nicodemos ficou com a cabeça sem entender. Como assim? Nicodemos, ele tinha uma religião, ele obedecia a lei. Como assim? Nicodemos não entendia que ele havia nascido com a natureza caída. Todos nós nascemos com a natureza caída e precisamos nascer de novo. Jesus disse: você tem que nascer de novo para entrar no céu. Mas eu dou dízimo, não adianta. Mas eu sou evangélico, não adianta. Mas eu sou católico, não adianta. Mas eu distribuo cesta básica, eu sou bonzinho, eu pago a conta em dia, eu sou um bom pai de família, uma boa mulher, não adianta. É a sua natureza caída que é pecadora.
porque todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Aí Nicodemo disse: como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho. Porventura eu vou voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus disse: não, Nicodemo, você vai ter que nascer agora da palavra de Deus. Você vai ter que nascer agora do Espírito Santo. Tudo que você aprendeu é obras da lei, obras de homem, obra de sacrifício. Você tem que aprender agora da palavra, da minha palavra. Deixar os sacrifícios e deixar que Jesus faça por você. Quando o homem pensa que ele vai receber porque ele que fez, ele não tem nada. Você não precisa de ser evangélico para ser salvo, nem de ser católico, mas uma coisa o homem precisa: fazer a vontade de Jesus Cristo. Deixar de adorar as imagens de escultura. Deixar de parar de pensar que Maria é a sua mãezinha. Maria não é a sua mãezinha, não é a mãe de ninguém. Jesus estava numa casa com os discípulos, muita gente. De repente alguém entra lá e começa a dizer: Jesus, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te procurando, quer ver você, quer falar com você. Jesus olhou e disse: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus olhou para os discípulos e disse: está vendo aqui essas pessoas? Olha aqui, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Pare de seguir homens. Não existe mais templo como casa de Deus. Altar não existe mais. Não existe mais sacerdote. Agora é pela graça de Jesus Cristo. Agora é pela fé em Jesus Cristo. Agora é o homem se arrepender e crer no que Jesus fez e ter uma vida de comunhão com Deus, seguindo o Evangelho de Jesus. Se vocês morrerem da forma que vocês nasceram, vocês vão para o inferno. Nós nascemos de forma natural, mas para morrer, temos que morrer de forma espiritual. Ou seja, temos que morrer para esse mundo e viver para Deus. Receber o que Jesus fez por nós. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.
Jesus.